Bom, eu estou aqui hoje para falar do Ken Wilber. Quem acessa o Pessoas e Talentos acompanha aí, eu escrevo bastante sobre ele. E ele já chegou a ser chamado como o Einstein da consciência aqui nos Estados Unidos, né? É uma pessoa que é extraordinária mesmo. Infelizmente no Brasil, acho que tem uma certa confusão aí, os livros dele acabam ficando na seção de autoajuda, mas eu acho que o trabalho dele não tem nada a ver com essa autoajuda barata do tipo 10 regras para ser feliz ou 5 passos para atingir o sucesso e ganhar milhões, né? Eu acho que o trabalho dele é muito mais sério do que isso. Eu tenho alguns livros dele aqui em casa, um deles é esse daqui, A União da Alma e dos Sentidos, onde ele fala um pouco da integração de ciência e religião, que acho que é uma coisa muito importante. A gente precisa retomar essa conversa entre essas duas áreas, algo que se perdeu há alguns séculos já. Ele tem um outro livro que eu acho fantástico também, que se chama Graça e Coragem, onde ele conta a história da esposa dele que teve um câncer de mama e acabou falecendo. E acho que o livro é um livro muito forte que conta a história da jornada dele e dela nisso, a partir do diário que ela escreveu. E esse livro e muitos outros é traduzido inclusive para o português pelo Ari. Eu vou deixar o site do Ari aqui no vídeo. E foi através do Ari que eu conheci o trabalho do Ken Wilber alguns anos atrás, aí em São Paulo, né? Ele talvez aí realmente seja o maior especialista de Ken Wilber no Brasil. É uma pessoa fantástica e até hoje ministra cursos sobre o trabalho do Ken Wilber, né? As teorias que o Ken Wilber vem desenvolvendo. É muito difícil falar de Ken Wilber porque assim, daria para ficar aqui horas e horas falando sobre ele, mas se eu tiver que resumir em um minuto, eu posso dizer que te recomendo que você comece com um livro chamado Uma Teoria de Tudo. É um livro fininho em que ele introduz a grande teoria dele, que é uma teoria chamada Todos os Quadrantes, Todos os Níveis, né? Ou todos os... seria, acho que realmente essa é a tradução, né? A qual, All Quadrants, All Levels, esse é o nome em inglês. E basicamente é uma teoria que te permite enxergar tanto o indivíduo quanto o coletivo sobre dois aspectos, o aspecto interno e o aspecto externo, né? Você fala, meu Deus, o que é isso? Não estou entendendo nada, né? Basicamente, se a gente pensar um pouco no que a gente está vivendo no mundo hoje, a teoria All Quadrants, All Levels ajuda a explicar bastante, né? Quando a gente olha, por exemplo, coletivamente, vamos pensar num país, né? A gente pensa num país que está muito desenvolvido, que tem aí... Vamos pegar, por exemplo, os próprios Estados Unidos, né? O que os Estados Unidos construiu enquanto nação nas últimas décadas, né? Talvez economicamente realmente é o país mais desenvolvido do mundo, né? Isso é algo importante do ponto de vista coletivo e externo, né? Mas a gente não pode analisar só por isso, a gente não pode analisar só pelo tamanho do PIB, só pelo tamanho da produção nacional bruta de um país, né? A gente tem que olhar também para quê? Para o que seria o coletivo interno, ou seja, os valores, a cultura, a educação, né? O nível de consciência coletivo que está se espalhando no país e que existe no país. Isso tem que ser levado em consideração, né? E a mesma análise pode ser feita também para o indivíduo, né? Tenho certeza que você conhece pessoas aí que externamente tem uma determinada vida, tem os seus bens, tem os seus carros, as suas casas, né? E internamente, quando a gente pensa em valores, cultura e mesmo forma de pensar, níveis de consciência, né? Você vê uma variação muito grande entre pessoas de diferentes níveis sociais. Então, a gente tem essa mania de ficar julgando muito as pessoas pelo nível social, pelo nível econômico, né? De falar, olha, a pessoa, fulano de tal é mais rico do que o outro, fulano de tal tem um emprego assim, ganha tanto, né? Mas quando a gente olha sobre o aspecto interno de valores, e principalmente uma coisa que o Ken Wilber fala muito, que eu gosto muito e também escrevo no Pessoas e Talentos, que são os níveis de consciência, a gente vê que as diferenças ficam ainda maiores, né? E que não há uma correlação direta, tá? A gente tem muitas pessoas aí com nível de consciência altíssimo, que são milionárias e super influentes no mundo, e a gente também tem pessoas que são super influentes, super ricas e que têm níveis de consciência, infelizmente, baixíssimos, que defendem coisas
de 200, 300 anos atrás, né? Então, essa teoria pode parecer uma teoria, como eu disse, de autoajuda, mas ela ajuda a explicar muito realmente o que está acontecendo no mundo ao nosso redor, né? E eu acho que uma grande mensagem que o Ken Wilber traz é que o desenvolvimento da gente enquanto indivíduo e da gente enquanto sociedade, enquanto coletividade, precisa se dar em todas essas frentes, né? Não somente no aspecto externo, tá? Não é só uma questão de ganhar mais dinheiro ou de ser o país mais rico. É uma questão de realmente ter os valores, de se desenvolver como ser humano, de ter um processo de autoconhecimento e de realmente evoluir em termos de níveis de consciência, tá? Então aí a conversa começa a ficar realmente mais profunda. Então eu acho que é um pensador aí fantástico, tá? Recomendo, Ken Wilber, e recomendo que você comece aí com uma teoria de tudo. Um grande abraço.